dia a você que nos assiste. Nós estamos aqui mais uma vez com o programa Bíblia Aberta. Para você que já nos acompanha, pedimos que você tire uma parte do seu dia, melhor dizendo, para nos acompanhar nessas observações bíblicas que nós estamos fazendo, que serve como alimento espiritual, né? Tanto para a nossa como para a vida daqueles que nos ouvem. E hoje nós temos um assunto muito interessante, dando sequência ao que nós tínhamos falado, ao que nós tínhamos começado a projetar sobre as parábolas de Jesus, né? Então, hoje nós vamos falar sobre a parábola do semeador, que está em Mateus, no capítulo 13. Nós falamos no programa passado sobre a parábola da pérola, né? Parábola da pérola. Então, convidamos a você a ouvir, né, até o fim esse programa, se puder, e deixar seu joinha, seu like, seu gostei e fazer as suas observações da maneira que você achar melhor. Muito obrigado mais uma vez por você estar conosco. Estamos aqui mais uma vez com o nosso amigo, parceiro Wesley, que estará conosco nesse bate-papo de hoje. Wesley. Então, Flávio, quero também agradecer, né, a todos. É muito bom, muito satisfatório estarmos todas as quarta-feiras, estamos aqui lendo a Palavra do Senhor com a nossa Bíblia aberta, esse quadro que Deus tem nos abençoado para poder estar falando com vocês, estar aprendendo sobre a Palavra do Senhor. E mais uma vez, né, já citamos algumas parábolas aqui, né, mas temos a parábola, dessa vez, a parábola do semeador. Uma parábola muito bonita. Difundida também, conhecida. Muito conhecida. Na realidade, uma das mais conhecidas. Eu escuto muita gente falar sobre essa parábola. E é um prazer estar aqui mais uma vez, né? Como sempre, quero pedir a você que você compartilhe esse vídeo, que você lembre de alguém e compartilhe esse vídeo, compartilhe esse conteúdo para que ele possa alcançar vidas, porque o objetivo, o nosso propósito é estarmos aqui falando sobre a palavra do Senhor, né, pregando esse evangelho. E é muito simples falar sobre isso através dessa parábola, porque ela nos ensina o que é o evangelho. E vamos desenvolver o assunto, vamos ler agora alguns versículos. Peço a você que nos acompanhe também aí com a sua Bíblia aberta, para que haja melhor compreensão. Amém, Flávio? Vamos ler alguns versículos, então? Vamos. Mateus capítulo 13, a partir do verso 1. A parábola do semeador. Naquele mesmo dia, saindo Jesus da casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: Eis que um semeador saiu a semear. E ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou e porque não tinha raiz. Secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, Flávio, vamos nos ater agora, acredito que para melhor compreensão, na parábola, né, para a gente conversar, discutir sobre isso. E acredito que nesse desenvolvimento nós vamos falar da própria explicação que Jesus mesmo traz aos discípulos. E já começando aqui a minha fala, eu acho interessante, Flávio, que essa parábola, por mais compreensível que ela seja, né, Jesus aqui, lendo o texto de Mateus capítulo 13 aqui, nós vamos perceber que Jesus explica essa parábola, só que por que Jesus estava na praia? Algumas
indagações aqui. Por que Jesus estava na praia nesse momento? E por que ele começa a falar por parábolas? É muito interessante. Eu estava refletindo sobre isso. Jesus estava nos capítulos anteriores, Jesus estava nas sinagogas pregando. Porém, havendo ali por parte dos fariseus querer matar Jesus pelo que ele estava falando, Jesus sai daquela sinagoga e começa a ir para a praia. E começa a usar a praia, o barco como um púlpito, e as pessoas o seguiram para poder ouvir, e Jesus ali começa a falar sobre, através de parábolas. É interessante que onde o homem quis impedir Jesus de falar, de pregar, de ensinar dentro do lugar que era para isso, né, uma sinagoga onde os judeus se reuniam, onde ele ali parado, impedido, Jesus vai para um lugar onde as multidões o seguem para poder ouvir a palavra de Deus. Então, assim, não vemos e um lugar propício para poder explicar justamente essa parábola e começar com ela, que nos ensina como é nascer essa semente, o lançar essa semente e como é ela nascer, o seu desenvolvimento, quando ele usa aqui 4 exemplos de solo. Então, eu acho muito interessante que onde ele estava impedido e até caçado para, de repente, o texto vai dizer, acho que no capítulo 12, que eles que quiseram intentar contra a vida de Jesus. Jesus então deixa a sinagoga, vai para a praia e começa ali ao ar livre pregar através de parábolas e ensinar, inclusive ensinar os seus discípulos, que as parábolas, quando Jesus começa a ensinar através de parábolas, era para que os seus discípulos, depois, ao questionar Jesus sobre uma ou outra parábola, Jesus ia explicar para eles, porque para muitos outros ela ia ficar como uma metáfora que eles não iam entender, mas Jesus explicava para os seus discípulos. Se eu não me engano, Wesley, eu acho que essa é a única parábola que tem a explicação logo depois de citada, né? É curioso, porque ao passo que Jesus, nesse primeiro evangelho, vem dando uma série de explicações, né? E uma série de parábolas que estão todos nos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas. Sim. Aqui no livro de Mateus, você falou algumas coisas no discorrer da leitura que eu fiquei prestando atenção e outras coisas também que me despertaram a atenção. A primeira foi que Jesus tinha ensinado. Você falou que Jesus era impedido de estar nos lugares. Sim. E aí ele saía para outro lugar e continuava a fazer a mesma coisa. E a gente vê nesse primeiro livro de Mateus que uma das instruções que ele dá para os discípulos é exatamente essa: você entrar numa cidade e ela não vos receber, não vos reconhecer, não vos ouvir, então você sacode a poeira dos vossos pés e passa a outra. Então, o que ele ensina é exatamente parecido com o que ele faz aqui, onde é impedido de ficar nos lugares, e aí ele se destina a outros sem perder, né, obviamente, ali o desejo e a missão de estar pregando, que era uma das missões principais da vida, né, do ministério dele, estar pregando o reino dos céus. Outra coisa é que, como a parábola anterior, que nós falamos da parábola da pérola, que é a comparativa ao reino dos céus, essa também tem alinhamento. Sim. Está na mesma esteira, porque ela também é comparativa com o reino dos céus, né? Ela não começa com aquela mesma fala, porque o reino dos céus é semelhante. Porém, na explicação logo de Jesus, quando está explicando aos discípulos,
ele fala a respeito do reino dos céus, sobre os mistérios, né, Sim. do reino dos céus, que é dado a conhecer aqueles que foram chamados, ou seja, os discípulos. E aí uma coisa muito interessante, quando ele se... Não sei se você... Eu acho que você deve ter prestado atenção nisso, não sei se você que está em casa nos ouvindo já prestou atenção. Quando se fala de escolhidos, Jesus delimita isso muito bem aos 12. Não estou querendo dizer com isso que você não foi, mas ele delimita isso muito bem. Porque tem algumas coisas que foram reservadas para esses escolhidos, porque esses iam continuar a obra de Deus. Aí veja bem, nós não estamos continuando, claro que sim. Mas de uma maneira tão profunda eles continuaram, que todos os 12 tiveram que ser preparados para perder a vida pelo Evangelho. Eles tiveram, primeira coisa, que deixaram os seus afazeres, os seus ofícios, e isso está bem claro nos livros, assim, ó, deixa as redes, vou ensinar vocês a ser pescadores de homens, e ele foi convidando eles a deixarem as suas coisas para fazer 100% de uma coisa só, que era a obra de Deus, a pregação do Evangelho. Então, assim, era necessário, eu vejo nisso, a necessidade que Jesus tinha de que os 12 fossem, assim, vivessem exatamente a obra dele. E viver a obra dele significa, né, fazer o que ele fez em tempo integral e depois, no final, acabar entregando sua vida pelo aquele propósito. O que aconteceu com os 12. Então, o resultado, né? O resultado. Então, falando dessa parábola de semeador, eu já vou passar a palavra para você. Eu fiquei muito atento com isso, né? E aí as multidões ficam na praia, ele fica no barco, fica de frente para elas e começa a ensinar aonde o lugar fosse propício, que tivesse gente com a finalidade, com o interesse de ouvir, ele pregava. Então, assim, ele se deslocava para as regiões e as pessoas que não tinham interesse de ouvir, ele também não pregava. E aí isso me lembra de outra passagem que diz, não dê suas pérolas aos porcos, exatamente. Então, assim, existe, né, esse ímpeto no coração do cristão de estar pregando, ou seja, para um coletivo, ou seja, para o individual, pregando para pessoas. Mas a gente tem que considerar que tem pessoas que não querem, e eu considero muito isso, não querem ouvir. E aí, se não quer ouvir... É onde a gente vai entrar no texto. Porque se analisarmos essa parábola, ela é dividida em 4 pontos. Como vamos dizer, 4 solos. Ela tem o solo aqui descrito no versículo 8... Não, eu estou em Marcos. É porque, então, é interessante e é bom a gente estudar dessa forma. Eu abri aqui em Marcos, porque essa parábola ela é contada, como o Flávio já falou aqui, nos 3 sinóticos, né? Dos 3 evangélicos ali, Mateus, Marcos e Lucas. Mateus capítulo 13, Marcos capítulo 4 e Lucas capítulo 8 vão relatar a mesma parábola de Jesus. E quando, para a gente iniciar isso, a gente vai falar sobre esse primeiro solo. Como eu disse, 4 solos são mencionados aqui. E esse primeiro solo, ele está nesse versículo aqui. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e vieram as aves e a comeram. Então, a gente, para desenrolar o assunto do que Jesus vai explicar mais à frente aqui, nós vemos alguns solos aqui. Certo, eu ia te propor, né, já que você iniciou, falar do primeiro solo e aí para a gente se organizar, em algum momento faça um comentário sobre esse primeiro solo, depois a gente passar sequencialmente para o segundo, terceiro e quarto. O que você acha? Perfeito. Então vamos embora. Então vamos lá, o primeiro solo, né, esse solo aqui descrito em Marcos capítulo 4, vamos voltar para Mateus, vai ficar um texto só, mas eu convido você a estudar aí na sua casa usando esses 3 evangelhos, esses 3 textos, né?
vamos nos ater aqui ao texto que foi lido através do evangelista Mateus, do apóstolo Mateus. Versículo 4. 4, né? E ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Vamos lá. O primeiro solo aqui, e nós podemos inverter, se Flávio me permite, este nome de solo, que é o que a metáfora está querendo nos dizer aqui, para coração. Por quê? Porque o solo aqui é aquele que recebe a palavra. Então, a semente, ela é o evangelho do nosso Senhor. E o coração é o solo. Então, assim, o primeiro solo que nós vemos aqui é um solo que, ao ser semeado, uma parte cai à beira do caminho, mas vem aves e comeram essas sementes. Se nós olharmos no texto sinótico de Lucas, além de falar que as aves comeram as sementes, vai falar que homens pisaram sobre as sementes. Então ele traz mais essa contribuição. É interessante que quando eu olho para esse solo, eu vejo um solo, ou melhor, como eu estava querendo propor aqui, um coração insensível. Porque ele recebe a semente, mas quando a semente cai sobre ele, ela cai à beira do caminho. Então, assim, a gente vê que não cai no meio do caminho, não cai chegando ao fim do caminho, mas ela cai na beira do caminho, trazendo a conotação, de repente, que seja o início daquilo. Porém, ela não tem condições, né, de se desenvolver, porque ela se torna ela é um coração insensível. Porque ao caminho, quando cai essa semente, parte dessa semente que cai à beira do caminho, vem as aves Por quê? Agora trazendo para o que a metáfora significa. Olhando pelo que Jesus está dizendo, um solo, quando é jogado uma semente, essa semente, o solo, para ela ter condições de nascer, de crescer, o solo tem que ser produtivo. Entretanto, esse solo aqui parece ser um solo onde ela não tem condição, né, de ter produtividade. Porque não é um lugar de plantação. É um lugar onde outras coisas vão vir e vão arrebatar ela do seu propósito. Então, quando você vê um coração endurecido a receber o Evangelho, a palavra de Deus, é porque esse solo ele está insensível. A semente é jogada, ele recebe a semente, porém ela não tem como se desenvolver, porque o solo não é um lugar propício, porque vem coisas de fora e arrebata, arranca ela do seu propósito. Então, assim, nós vemos um coração insensível, que não recebe de forma enraizada a palavra de Deus. Eu quero corroborar com a tua explicação, inclusive tentar explicar antropologicamente Sim. o que acontece com essas sementes que ficaram à beira do caminho, que é exatamente o que você falou. Os plantadores, os agricultores, né, tinham o costume de, quando plantar naquela época em que essa parábola foi dita por Jesus, de botar um instrumento de madeira atrás de um boi e bater no boi para que ela abrisse, aquele instrumento de madeira abrisse sulcos na terra. Sim. Onde a semente fosse lançada. Mas tinha... O arado, né? Mas tinha no meio o lugar onde o agricultor passava e os bois pisavam, que ficava uma terra endurecida, não ficava fofo. Sim. Né? Porque todo mundo sabe que se você lançar uma semente numa terra endurecida, ela não vai fertilizar de jeito nenhum. Então, por isso que tinha esse instrumento de madeira, né? Hoje tem maquinário que faz isso. Abrir os sulcos na terra para que as sementes fossem colocadas no meio dos sulcos e depois a terra fosse jogada por cima. Então,
Verdade. Foi de suma importância você citar o outro evangelho, se não me engano, de Marcos, dizendo que os homens pisaram a semente, de Lucas, dizendo que os homens pisaram a semente, porque é exatamente isso. Essa semente era uma semente dada como perdida, porque ela caía num lugar que não ia frutificar de jeito nenhum. Verdade. Porque era solo endurecido, e aí, como você trocou solo para coração, um coração endurecido, que era impossível penetrar. Sim. Porque era pisado. Foi pisado demais, ficou endurecido, pisado pelos homens, pisado. Era o meio do caminho, aonde se transitava, e aí ele ficou endurecido. E aí, para revolver esse solo e tornar ele fértil de novo, não tinha como, porque ele ia ser pisado novamente, porque tinha que ter o caminho. Entendeu? Quando se fala assim, sementes à beira do caminho, caiu à beira do caminho. Esse era o caminho onde se transitava. Então, esse caminho era um caminho de terra batida, terra dura. Então, assim, muito propício falar sobre isso. E aonde caía ali, obviamente, se perdia. E aí fala assim, mas como é que se perdia as sementes ali? Porque também tinha duas maneiras de semear. Ou você lançava com a mão, ou você colocava um pacote no lombo do burro de sementes, furava o pacote e colocava o burro para andar e ele ia despejando as sementes no caminho, fora o vento que também as espalhava. Né? É verdade. Agora, para a gente entender o que Jesus explica sobre essa parábola, sobre esse primeiro solo, lá no versículo 19 de Mateus, vai dizer assim: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então Jesus está explicando que essa semente que foi lançada, esse coração na beira do caminho, que as aves comeram, que o homem pisou, o que acontece aqui é que o maligno, nosso adversário, ele arrebata essa mensagem. Ela não consegue perfurar, alcançar, fecundar o solo do coração dessa pessoa. Então Jesus, ele explica no versículo 19 que aqueles que ouvem a palavra do reino, porque aqui Jesus está falando sobre o seu reino, as sementes semeadas aqui são o seu evangelho. Então os corações, que são os nossos corações, são os solos. Então esse solo não é alcançado, não é semeado, porque o inimigo das nossas almas, ele atenta ou intenta contra nós para que nós não possamos dar sequência a isso, entender a mensagem com profundidade. Então essa mensagem vem de forma superficial e a gente se torna insensível, não temos sensibilidades para poder receber a palavra, e então, por isso, a semente não nasce, não cresce e não dá fruto. Perfeito, Wesley. Partindo para a segunda, né? Segunda isso. Parte, que está no verso de número 5, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Mas saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Fica à vontade. Outro tipo de solo de coração. Né? Outro tipo de coração. Interessante aqui, Flávio, que a gente vê esses 4 tipos de solos, né, descritos por Jesus, e 3 desses solos não passam no teste. Começam, inclinam, mas retrocedem. Né? Esse segundo coração aqui é um coração superficial. Se o primeiro é aquele coração insensível, esse aqui é um coração superficial. Recebe tudo com alegria, rápida. Ele recebe com alegria, ele é motivado, entusiasmado, ele começa a caminhar, porém ele tem... De curta duração. Ele não tem o quê? Raiz. Ele não tem profundidade. E o que acontece quando uma planta não tem raiz? Vem as adversidades, vem vento, vem as coisas externas e arranca ela da terra. Então, assim, quando vem as circunstâncias difíceis para uma pessoa que está nessa situação, o coração é superficial ao receber essa semente do Evangelho,
ela fraqueja, porque ela entende que estar ali é só receber aquilo que Deus tem de bom, mas esquece que Jesus disse certa feita: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus em nenhum momento está ali garantindo que nós vamos vencer todas as nossas adversidades. Mas o que ele está nos ensinando é que nós temos que conviver, amando a ele sobre todas as coisas, mesmo com as adversidades, mesmo com qualquer problema, circunstância que se levante. Então, quando eu olho para essas pedras, essa semente cai sobre ela, mas ela não tem condição de ser enraizada. Então, se ela não tem raiz, rapidamente ela vai secar. Então, é um entusiasmo, é um fogo de palha, vamos dizer dessa forma. Não consegue também ter crescimento e nem fruto. Eu quero fazer uso de novo, desde a primeira vez, fazer novamente da maneira que eu fiz, Sim. para explicar para você, usar os conhecimentos do agricultor a respeito desse solo. Então, esse solo rochoso, né, se a gente fosse visualizar, vislumbrar ele da maneira que é um solo, claro, com pedras, com a camada fina de areia por cima. Então, tinha muito isso no Oriente Médio, tinha solos pedregosos, mas o vento trazia a terra e cobria essas pedras. Então, ele tinha uma camada fina de terra por cima. O que acontece com esse tipo de solo? As pedras aquecem muito mais rápido a camada fina de terra que tem por cima. Então, a semente que cai ali tem umidade, tem calor abundante. Então, ela brota rápido. E é isso que Jesus estava falando para pessoas que eram agricultores, trabalhavam com semente, que eram agricultores. Então, como tinha calor, como tinha umidade, a semente que caía ali brotava muito rapidamente, mas embaixo da camada fina sem raiz de terra tinham as pedras, o entulho de pedras que não foi tirado. E aí é exatamente o que você falou. O entusiasmo, a alegria, a percepção de que achou algo inacreditável, mas o entulho está ali por baixo, né? E essa é toda a dificuldade desse tipo de solo, Wesley. Então, o primeiro solo, né, que foi mencionado, é aquele solo duro, né, impenetrável, como você falou. Insensível. O segundo solo é aquele solo superficial, que não tem profundidade, né? Então, só para a gente conseguir... E terminando esse segundo solo com as palavras e explicação do próprio Jesus, Jesus vai dizer: e o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Então, com alegria, com entusiasmo, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, assim, as circunstâncias não são aquilo que esse solo espera, esse coração esperava. Então, a partir dessa mudança de circunstância, dessa mudança de hábito, não é aquela alegria, não é como eu vou dizer, não é aquilo que se esperava, né? Era uma fé emocional que se fundamentava essa pessoa. Então, com isso, não esperando isso, né, as circunstâncias advêm, e quando vem, ela retrocede, porque não entendeu o que é o Evangelho, não entendeu o que é o reino. Não tem profundidade para entender o que é o reino, porque tem uma fé emocional, um entusiasmo passageiro, e com isso logo as pessoas desanimam. Perfeitamente. E agora a gente tem o verso 7 que fala do terceiro solo. Exato. Você quer que eu leia ou você quer ler? Pode ler. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. O que seriam esses espinhos? O que seria essas outras plantas, esses cardos que cresceu e sufocou a semente, né? A gente vê isso demais aí. Agora em Búzios, com essas chuvas, né? Agora a gente está num período aí tá tendo muita chuva, de vez em quando sai o calor. E aí quem passa por aí vê o mato crescendo,
assustadoramente. O mato que estava pequeno num dia passa a crescer no outro. Até as plantas, os jardins, quem gosta de cuidar de jardim, aqui tem muito disso, tanto nas casas também como em algumas ruas de acesso. Você vê que começa a dar umas plantinhas que não tinham que estar ali, não foram plantadas, correto? Nascem juntas, né? Elas nascem ali e eu não plantei isso, como é que isso nasceu aqui? E o interessante, Flávio, que nasce de uma forma, se desenvolve de uma forma muito rápida. Você olha para o que deveria estar ali, está nascendo de forma singela, mas o mato em volta cresce com uma rapidez. Você passou um dia de carro, está baixinho, no outro dia você passou, deu aquela chuva, na outra semana você passa, aquilo está alto, se desenvolve muito rápido. Quando eu olho para esse solo, eu vejo um solo de um coração congestionado, aonde a semente caiu nesse solo, em meio a espinhos, ela logo nasce, ela logo quer crescer, mas ela não cresce e nem frutifica, porque esses espinhos em volta dela sufocam para que essa semente não se desenvolva. Então, o que seria esses espinhos dentro, atrapalhando essa semente, esse coração de receber essa boa nova, esse evangelho? É a fascinação que o mundo nos apresenta. Nós olhamos para o mundo, nós que estamos dentro dessa fé, acreditamos no nosso Salvador, que é o nosso Rei, que fala desse reino que nos é proposto, nós esperamos isso. Porém, nós temos aquilo que o mundo nos oferece, a fascinação, as riquezas, que tentam concorrer contra isso, que tentam nos tragar com a sua apresentação de forma externa, até muito apresentável, para que nós possamos querer. Quem não quer certas coisas, ou quem não deseja certas coisas como riquezas, como crescimento, conhecimento, pessoas nos conhecem, conhece o seu nome, conhece a sua fama, você se torna famoso. Quem muitas vezes não espera isso? Só que essas coisas não podem caminhar junto ou concorrer com o que é o reino de Deus. Porque elas sufocam, elas tiram do nosso coração aquilo que é espaço para o reino de Deus. Aquilo que tem que ser para crescer e se desenvolver para um fim, que é falar da palavra de Deus, pregar a palavra de Deus. Só que nessa representação desse solo, nós vemos que esses espinhos faz com que ela se sufoque, faz com que ela não cresça e faz com que ela morra. Então, assim, por mais que aparentemente seja bonito, seja prazeroso, seja algo que aos seus olhos tem interesse, tudo isso é para se apresentar, para vir de contra com o que é do nosso reino. Então, Wesley, eu estaria certo se eu dissesse o seguinte: essa semente é lançada em todo tipo de solo, em todo tipo de coração, mas nesse caso aqui, há coisas que brigam contra a semente, né? E brigam com tanta velocidade, como você falou, que muito provavelmente a boa semente pode ficar ofuscada, apagada, para esses cardos, espinhos e outras coisas que são coisas, né, etc. São coisas, você denominou como riquezas e poder. Sim. Mas pode ser outras coisas, depende da saciedade ou mesmo insaciedade do indivíduo, daquilo que ele tem, do que ele almeja. Ao almejar as coisas, e é bom pontuar, nós não estamos dizendo que é errado, nem que é pecado almejar as coisas. O ponto, né, eu acho que o que define se isso é ruim ou bom é esse ponto de desejo.
É você não ter limite para conseguir essas coisas, você não estabelecer limite, né? E essas coisas ser tão importante para você do que todas as demais. Eu acho que esse é um ponto de equilíbrio que todo ser humano deve ter. E se não tiver, ele fica desequilibrado mesmo. Quanto mais no reino dos céus. Porque as nossas conquistas e aquilo que nós almejamos e desejamos, elas têm um equilíbrio sabendo que há coisas que estão muito ainda na fila de importância que vem na frente, que riqueza, meu amigo, ela não está em primeiro lugar. Né? E nem outras coisas, poder, muito menos. Jesus expõe exatamente isso, Flávio, na sua resposta aos discípulos. No verso 22 ele diz: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, assim, essas pessoas tentam servir a Deus, porém também tentam ter todas essas coisas como prioridade. E a gente sabe que ou você tem Jesus, o reino como prioridade, ou você tem as outras coisas que são citadas aqui, riquezas, essas fascinações, como prioridade. Se você tem Jesus como prioridade, se você for próspero, amém, Deus está te abençoando, você está no caminho certo. Porém, você nunca pode... as pessoas usam assim, o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. As pessoas às vezes colocam, o dinheiro é algo ruim. Não, o dinheiro é bênção. O que a Bíblia ensina sobre o dinheiro, assim, ó, o amor a ele. Será que o meu coração está... O uso, o cuidado. Isso, né? Exatamente. Então, se o meu desejo está em amar o dinheiro e amar ele mais do que o reino, então eu estou errado. Eu fico dentro do que está exposto aqui nessa mensagem, nesse solo. Um coração congestionado, um coração que tenta servir a Deus, mas as riquezas do mundo acabam murchando essa semente e ela acaba aparecendo. Perfeito. Wesley, nós vamos para o quarto solo, que a gente já está chegando no fim Exato. desse nosso bate-papo, e está no verso 8, que diz assim: outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que você diz a respeito desse quarto solo que você tinha mencionado, desse quarto coração, que recebe a semente como boa terra, e aí nós temos proporção de fruto, inclusive, né? Ele dá fruto a 100, a 60 e a 30 por um, porque parece que esse solo aqui realmente recebeu e realmente a semente deu... É um solo bom demais. Enraizou e frutificou. Exatamente. Flávio, esse solo é um coração produtivo. É um coração onde a semente caiu e se torna fértil. Aquele solo, porque ela cresce, ela floresce e ela frutifica. Como você disse aí, a 30, a 60 e a 100 por um. Então, assim, nós vemos Jesus aqui apresentar 4 tipos de solos. Né? É engraçado que a ênfase de Jesus em falar dos 4 tipos de solo, somente 25% dos que ouvem, né? Então, desses 100% aqui dos 4, se fracionarmos, 25% recebe com um coração produtivo. Por quê? Ele é um solo onde a semente encontrou espaço para ter profundidade, ter raiz, para não ser insensível, mas para ter sensibilidade ao Espírito. E tudo isso faz com que a semente frutifique, que ela cresça e ela frutifique. Jesus vai explicar, né, esse último solo no versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende, este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Então, aquele que foi semeado em boa terra, aquele que tem o coração produtivo, ele ouve a palavra de Deus,
E essa palavra o constrange a entender o que é realmente o Evangelho. Nasce nele não só a virtude de ser uma semente que cresce e frutifica. Não, ela dá frutos e leva outras sementes a nascerem, a crescerem e a frutificarem. Então Jesus nos ensina aqui o princípio da evangelização. Nós, como sementes que nascemos, que crescemos e que frutificamos, e se frutificamos damos fruto, esse nosso fruto, ele também tem que seguir os nossos passos, o passo de Jesus. Eu creio que Jesus nos ensina muito a respeito dessa parábola, a respeito do semeador. Porque nós vemos nessa parábola esses 4 tipos de solo. Um solo insensível, um solo superficial, um solo congestionado e um solo produtivo. Perfeito, Wesley. Os 4 solos que você falou, se fôssemos dividir por 100% dos... Né? A gente está falando assim de 100% dos corações, todos Sim. eles, 100%. Se fôssemos dividir 100 por 4, daria 25. Sim. Né? Então, de acordo com o que você falou dos 4 solos, apenas um foi fértil, então a gente tem 25% de eficácia. Isso estatisticamente, é uma estatística, né? Sim. Responde muita coisa para nós. Né? Responde muita coisa. Então, a parábola deixa claro que estatisticamente 75% das pessoas que ouvem de alguma forma não vão frutificar, ou não vão dar ouvidos, ou não vão ter raiz profunda, ou vão ser sufocados e essa semente vai se perder. Porém, ela será lançada a todos os solos, a 100% deles. Mas estatisticamente 75% vai se perder, mas 25% vai cair em boa terra. Isso é muito interessante, diz muito para nós, diz muito para você, né, que é evangélico, e para as nossas, né, tristezas e frustrações de estar, às vezes, você que está às vezes ao domingo, às vezes segunda, quarta ou quinta, ou qualquer dia da semana, ali pregando, ou então com um amigo no trabalho, tentando lançar a semente e não consegue, você de repente até acha que tem alguma coisa errada com você. Não, estatisticamente, muito pouca gente, mas como você não sabe, você lança a semente a todos. Sim. Mas estatisticamente, muito pouca gente vai realmente frutificar. Essa é a parábola do semeador. Eu espero ter ajudado e contribuído nesse momento. A gente está chegando ao final. Amém. Eu vou deixar para o Wesley as considerações, vou fazer as minhas e vou deixar para você as considerações finais ou alguma coisa a respeito da parábola ainda. Amém. Eu gostei muito de estar começando nessa série de parábolas, é muito interessante. Tem bastante, né? Tem bastante, a gente vai falar de... Espero que você esteja conosco para falar de mais, Amém. E eu também esteja aqui, né, se Deus permitir, para falar de mais. A você que nos ouviu, além de deixar seu like lá, deixa sua observação também para a gente dar uma olhada depois. Né? E muito obrigado por você estar assistindo, nos acompanhando, né, na manhã deste dia. Muito obrigado, meu abraço para você e meu carinho, um ótimo dia. É isso aí, Flávio. Eu também quero agradecer, né? Nas minhas considerações finais, eu poderia te perguntar, você, nosso ouvinte, dentro de tudo que você ouviu aqui, de tudo que nós conversamos, que tipo de solo é o seu coração? Será que o seu coração ele é um solo insensível? Será que ele é um solo superficial? Será que ele é um solo congestionado? Será que ele é o solo que tem que ser, que é o produtivo? Pense nisso. O que atrapalha você de frutificar para Deus? Deus está com o coração dele aberto para que você seja esse solo recebedor, né, receptivo de uma boa semente, ouvindo o Evangelho e sim, sendo fértil para que possa crescer, se desenvolver e frutificar. Então, assim, de repente você pode ser um desses solos que não é o que nós devemos ser,
que é o produtivo. Mas se você estiver nessa condição, acredite que Deus tem na sua palavra, através do seu Espírito Santo, poder para reverter essa sua situação, fazendo com que você seja esse solo produtivo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu restante de dia, que você nos ajudando, né? Mais uma vez eu estou aqui pedindo para que você divulgue esse vídeo, para que essa mensagem chegue aos corações que de repente são insensíveis, são congestionados, então são superficiais, para que esses corações venham ser corações, solos, né? Uma terra produtiva, porque esse é o nosso intuito, sermos produtivos através do Evangelho de Jesus Cristo. Então eu agradeço mais uma vez a oportunidade, que você possa estar semeando esse vídeo e pessoas possam ser alcançadas em nome de Jesus.